Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlos Chilisca, sou médico especializado em acupuntura, pós-graduado em envelhecimento saudável e seu consultor na Jolivie. Para começar, eu diria que o primeiro grande inimigo que tanto nos ameaça é a teimosia. Sim, nós homens somos muito resistentes em fazer da prevenção uma aliada do nosso bem-estar e só procuramos ajuda quando as coisas saíram do trilho. Sendo assim, se você está aqui, só posso te dar parabéns. Parabéns por querer cuidar melhor de si e de ter uma vida com muito mais qualidade. E para ter qualidade não tem jeito, é preciso ter conhecimento. E quando o assunto é saúde, há muita desinformação, meias-verdades e até mentiras convenientes. Por isso, escolhi para o nosso primeiro encontro falar sobre ele, o colesterol, um dos tópicos mais controversos da medicina da atualidade. Boa aula! Primeiro, preciso dizer que toda vez que recebo um paciente com colesterol alto, ele já chega tremendo de medo e questionando sobre qual medicamento ele vai tomar. Não à toa, as estatinas, remédios usados para combater o colesterol, estão entre os mais vendidos do mundo. A Jolivie solicitou um monitoramento das vendas nas farmácias brasileiras e detectou que só em 2015 foram vendidas mais de 51,8 milhões de caixas de estatinas no Brasil. O lucro desses remédios mais do que dobrou, chegando a 2,3 bilhões de reais em um ano. Neste período, a população brasileira cresceu só 3,5% e as mortes por doenças cardiovasculares não diminuíram, permanecendo como responsáveis por cerca de 30% dos óbitos no país. Nesses números astronômicos de venda de medicamentos para o colesterol, estão muitos homens que, assim como você, acham que o remedinho é a única forma de combater um mal que destrói os corações. Mas os próprios indicadores de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil já são um indício de que a estratégia é falida. Primeiro, é preciso entender o que é colesterol e entender de uma vez por todas que colesterol é vital para o organismo e que nem sempre o remédio é a melhor opção para explorar o que ele tem de oferecer de melhor. Então vamos lá. Colesterol é um lipídio, isto é, uma gordura, que tem uma estrutura química complexa. É um componente de vital importância no metabolismo e sintetizado na sua maior parte pelo fígado. O colesterol é indispensável para a produção de hormônios esteroides, produção de mielina, uma substância fundamental da membrana das fibras nervosas, na síntese de vitamina D, na produção da bile, na absorção do cálcio e na composição da membrana das nossas células. Como o colesterol é insolúvel em água, ele é transportado no sangue por meio da ligação a certas proteínas especiais chamadas lipoproteínas. Existem dois tipos principais de lipoproteínas. Uma delas é chamada de LDL, Low Density Lipoprotein, em inglês, ou lipoproteína de baixa densidade. A LDL transporta o colesterol do fígado, onde ele é sintetizado, para o interior das células para ser utilizado. Como são proteínas de baixa densidade, em certas condições podem sofrer oxidação pela ação de radicais livres. É como se essas moléculas se enferrujassem. Em situação de oxidação, isto é, de ferrugem, as LDL se depositam nas paredes das artérias, ajudando a formar as placas de gordura calcificada, conhecidas como placas de aterosclerose. Por esse motivo, as LDL são chamadas popularmente de colesterol ruim. Já a outra proteína que transporta o colesterol é chamada de HDL. O HDL, High Density Lipoprotein em inglês, ou lipoproteína de alta densidade, transporta o colesterol em excesso não utilizado pelas células. O transporte tem como destino o fígado, local onde este colesterol em excesso não utilizado é ligado aos sais biliares, compondo a bile e eliminado pelo intestino através das fezes.
Pelo fato de estar relacionada à eliminação do excesso de colesterol, a HDL é popularmente conhecida como colesterol bom. Teoricamente, indivíduos com alta LDL e baixa HDL teriam maior propensão a desenvolver doenças cardiovasculares. Antes de continuar, preciso dizer que somente 15 a 30% do total de colesterol é proveniente da ingestão alimentar. O restante, mais de 70% do colesterol existente no nosso organismo, é resultado de processos internos que acontecem involuntariamente no organismo, isto é, a maior parte do nosso colesterol é sintetizado no nosso fígado. Faz muitos e muitos anos que a nossa sociedade assimilou que o colesterol é um dos grandes vilões do coração. E com isso, algumas comidas foram demonizadas. Tudo começou em 1913, quando o Dr. Antikov, da Medical University of St. Petersburg, iniciou uma pesquisa. Ele administrou colesterol diluído em óleo vegetal a ratos e depois de vários meses observou que as artérias destes animais desenvolveram depósitos semelhantes a placas contendo alto percentual de triglicerídeos e colesterol. Qual foi a conclusão do estudo? A placa de gordura é produzida por causa do colesterol ingerido. Portanto, colesterol é a causa básica da formação da placa aterosclerótica. Pois é. 103 anos depois, começaram a surgir muitos estudos e fatos que contrariam a hipótese de Antikov. Quais são esses indícios? Sim, primeiro, as doenças cardiovasculares constituem um grave problema nas sociedades ocidentais, mas as sociedades primitivas já apresentavam problemas no coração. 2. Certos países, como Israel e Chile, consomem alimentos com baixo índice de colesterol, mas apresentam altos índices de doenças cardiovasculares. 3. Em países escandinavos, o consumo de gorduras foi reduzido substancialmente, porém, o índice de doenças do coração aumentou. 4. Muitas civilizações consomem 60 a 70% das calorias diárias de origem gordurosa, têm altos níveis de colesterol no sangue, porém não têm placas e não apresentam sinais de doenças cardiovasculares. 5. A dosagem aumentada de colesterol por si só não mostrou nenhuma correlação com a doença aterosclerótica. Do mesmo modo, não existe correlação entre a ingestão diária aumentada de gorduras e colesterol e alterações da dosagem de LDL no sangue. 6. Vários estudos demonstraram que não existem correlações entre ingestão diária de gordura e colesterol e os níveis de LDL sanguíneo. 7. As pesquisas também não mostram nenhuma correlação entre os níveis séricos de colesterol e o grau de desenvolvimento de aterosclerose. E aí? Se a gordura não é a vilã e o colesterol não é o culpado direto pela doença cardiovascular, de onde surgem os problemas? Com o processo de envelhecimento, a queda da produção de hormônios esteroides, como a testosterona e o estrogênio, há um aumento da produção de colesterol. Simultaneamente, há uma diminuição da eliminação do colesterol, e isso faz com que a substância se acumule no corpo. Isso ocorre porque o hipotálamo e a hipófise, que estão localizados no nosso cérebro e que controlam todo o mecanismo de produção hormonal, entendem que precisam produzir mais e mais hormônios, enviando então sinais ao fígado para produzir mais e mais colesterol, que é a matéria-prima desses hormônios. Este colesterol, então, é ligado à LDL e levado através do sangue para ser utilizado pelas células. Como as células não utilizam na totalidade, o colesterol fica acumulado no sangue. A LDL por si só não constitui problema, como vimos.
O problema acontece quando a LDL sofre oxidação e não há eliminação dos radicais livres. Com esse acúmulo de radicais livres, dessa sujeira do organismo, ele procura neutralizar e acaba formando as placas de gordura. Essas placas de gordura têm colesterol, mas não são causadas pelo colesterol. Sim, as placas de gordura podem entupir as artérias e com isso causar infartos e acidentes vasculares cerebrais. Mas eu costumo dizer que quando esses problemas ocorrem, o colesterol é um inocente que foi pego numa cena do crime na hora errada. Já entendemos que para levar o colesterol para a cena do crime, é preciso que o corpo sofra o processo de oxidação e não eliminação de radicais livres. Mas de onde aparecem esses radicais livres? As fontes de radicais livres podem ser internas e externas. As internas são praticamente incontroláveis. Durante a digestão, respiração, trabalho dos músculos, etc., ações conhecidas como processos metabólicos, são produzidos radicais livres. Como dissemos, o acúmulo de radicais livres enferruja o corpo e lesa as membranas. A lesão provoca a inflamação. E a inflamação é um perigo para o coração. Além das fontes internas, existem também fontes externas de radicais livres. Quais são elas? Alimentos muito ricos em açúcar e outros carboidratos ingeridos em excesso. Gorduras industrializadas, como a margarina. Certos óleos vegetais, entre eles soja, canola, milho, gorduras hidrogenadas. Aditivos alimentares como corantes e conservantes artificiais, bebidas alcoólicas, poluição ambiental, tabagismo, uso abusivo de recipientes de plástico que contêm bisfenol, o uso abusivo de agrotóxicos, um grave problema de saúde pública. Algumas doenças também são ainda mais inflamatórias, como a pressão alta, o excesso de ácido úrico, o diabetes, as artrites. O sono inadequado impede, em grande parte, a neutralização dos radicais livres produzidos pela atividade do corpo durante o dia, pela melatonina, o hormônio do sono. O estresse. A questão é, se o colesterol é um provável inocente na cena de um crime, como identificar se estamos com radicais livres em excesso e com isso o colesterol está sendo oxidado? Por meio da dosagem de certas substâncias no sangue, chamados de marcadores da inflamação. Proporção das gorduras e verificação da proporção de triglicérides, medição do HDL, dosagem de homocisteína, um aminoácido que em excesso indica sinal de risco de várias doenças. Dosagem da proteína C reativa ultrassensível. Avaliação do ácido úrico. Identificação da presença de algumas enzimas do fígado. Avaliação da insulina, glicose, hemoglobina glicosilada, interleucinas e outros. Esses exames devem ser feitos pelo menos uma vez ao ano e são solicitados pelo médico no seu check-up anual. O primeiro passo é repensar a alimentação. A alimentação precisa ser o mais natural possível, saudável, balanceada, rica em vegetais, frutas e fibras. Por exemplo, a aveia é muito rica em fibras. Evite sempre que possível alimentos enlatados, envidrados, embalados em plástico, processados e defumados, as conservas em geral. Não abuse do açúcar. Evite frituras. O aquecimento excessivo da gordura para fritar os alimentos libera muito radical livre. Se for fritar algo, dê preferência a gorduras de alta resistência ao calor, a banha de porco ou o óleo de coco. Só cuidado para não confundir o óleo de coco com a gordura de coco, que é uma gordura hidrogenada, o que significa que é uma gordura trans. Evite alimentos cozidos em excesso e as carnes muito tostadas, porque ambos são indutores de radicais livres.
Os vegetais devem ser consumidos de preferência crus. Se cozidos, procure fazê-los a vapor. O uso de ervas e temperos naturais estão liberados. Essa alimentação é rica em antioxidantes e os antioxidantes são a melhor forma de eliminar os radicais livres do corpo. Para terminar, peço que preste atenção especial à canela neste caso. Procure usar a canela em pau, pois geralmente a canela moída não é pura. Mas usar a canela é ótimo para quem está tendo colesterol oxidado. Existem nutracêuticos que podem ser consumidos como suplementos e naturalmente. Para o colesterol, os nutracêuticos sugeridos são complexos de vitaminas B6, B12, ácido fólico, a betaína e a niacina. As niacinas, naturalmente, você encontra em castanhas e nas frutas oleaginosas. O ácido fólico nos vegetais verdes escuros, como a couve e o brócolis. A betaína é conseguida através da beterraba e frutos do mar. As vitaminas B6 têm como principal fonte o bife de fígado, a banana e o frango. E já as vitaminas B12 podem ser encontradas em mexilhões, leite e iogurtes. É claro que, além da mudança alimentar, existem outras intervenções naturais que melhoram a inflamação e que precisam ser acordadas junto com o seu médico. As cápsulas de resveratrol, entre 100 a 250 mg por dia, por exemplo, são indicadas. Além da ingestão balanceada de ômega 3 e ômega 6, na proporção 1:1, 2 a 8 gramas ao dia. É sugerido ainda tratar a carência hormonal, já que com a queda dos hormônios, com o passar da idade, o cérebro entende que é preciso produzir muito mais colesterol. O médico saberá, por meio da sua dosagem hormonal, dizer quais são as suas deficiências. E não podemos deixar de falar dos exercícios físicos, são fundamentais. De preferência, faça as modalidades aeróbicas e diárias, no mínimo meia hora por dia. O exercício aumenta a produção de HDL, facilitando a eliminação do colesterol em excesso, o que diminui o risco de ocorrer oxidação do mesmo. Além disso, aumenta a secreção do hormônio do crescimento, que tem um efeito regenerador e anti-inflamatório. Saiba que as medidas anteriores que conversamos hoje e que são eficazes como prevenção de uma doença inflamatória crônica chamada aterosclerose. Se esta já está instalada, essas medidas são úteis para evitar a sua progressão. Porém, pode ser necessário o uso de alguma medicação no sentido de evitar o seu agravamento. Sobre as estatinas, aqueles medicamentos que rendem bilhões, a minha recomendação é, caso precise usar, que o faça sempre em dosagens baixíssimas e sempre como a última opção de tratamento. As estatinas são altamente tóxicas para os músculos, o coração, o fígado e o cérebro. Ela age diminuindo a produção energética na célula. Baixam o colesterol, porém não resolvem os problemas de base. Pior, interrompem uma sequência bioquímica essencial do organismo. Os órgãos que sofrem primeiro são os que têm menor quantidade de mitocôndrias, que são partes das células que funcionam como pequenas usinas de forças dessas células e que são responsáveis pela produção da energia celular. Assim, os sintomas de alerta da ação indesejada das estatinas consistem em, primeiro, dor, segundo, fraqueza muscular, terceiro, comprometimento do fígado, aumento das enzimas TGO e TGP no sangue, alterações cardíacas, deixando o coração fora de ritmo e com diminuição da força de contração, alterações cerebrais, como confusão e impacto na memória. Retirando-se o medicamento ou diminuindo as doses, ocorre rápida regressão deste quadro clínico. É sempre bom lembrar que o melhor a fazer é a prevenção. Podemos obter ótimos resultados antes de apelar para medicamentos,
especialmente as estatinas, que devem ser reservadas para os casos sem bons resultados com a terapêutica baseada em alimentação saudável, exercício, nutracêuticos e a reposição hormonal. Mesmo assim, utilizar a mínima dose necessária e estar sempre atento quanto aos primeiros sinais de efeitos colaterais. O acompanhamento médico especializado é essencial. Espero que tenha gostado da aula. Por hoje é só. Muito obrigado e uma boa saúde.